Seja bem-vindo ao NutriCast, o podcast da nutrição de bovinos de corte. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Yuri, eu sou zootecnista e trabalho há 5 anos com nutrição de bovinos de corte. Resolvi fazer esse projeto para levar informação para você que é estudante, que é produtor rural, que é técnico, que trabalha na área de nutrição e que às vezes está na estrada, está à toa, quer buscar informação, e aqui é uma forma de você ter essa informação de qualidade. Então espero que gostem do nosso projeto, que aproveitem bastante, que coloquem em prática e que, acima de tudo, que absorvam muito bem essas informações. Para esse primeiro episódio, nós vamos trazer uma informação muito importante, que é o pontapé inicial desse projeto, que é para entender a nutrição básica de bovinos de corte, que é o básico. Como que a gente entende essa nutrição e, a partir daqui, como que a gente vai entender assuntos mais complexos. Então, para quem não sabe, o ruminante, que é o bovino de corte, o bovino de leite, o cabrito, a ovelha, enfim, são animais que têm no seu estômago 4 compartimentos. Guarda essa informação, que ela vai ser muito importante. Então, essa é a principal diferença de um ruminante para um monogástrico, a presença desses 4 compartimentos no estômago desse animal. E aqui eu vou fazer um parênteses para um compartimento que é, sem sombra de dúvida, ali o principal dessa diferença, que é o rumen. Por que eu falo isso? Porque é no rumen que acontece todo o processo bioquímico com as bactérias, com a relação simbiótica, outra informação para você gravar, e também é onde acontece a absorção dos produtos que vão ser produzidos ali dentro. Então, o rumen é o principal compartimento, é a principal diferença, é o que realmente traz de especial a nutrição de bovinos de corte. Para quem não sabe, o ruminante ele consegue aproveitar basicamente tudo: pastagem seca, pastagem verde, silagem de casca de abacaxi, polpa de tomate, chocolate, salgadinho e tudo quanto é coisa. Isso por quê? Porque ele tem um rumen e dentro desse rumen nós temos as bactérias. Nós temos a nossa microbiota, que na verdade não é só de bactéria. Nós temos bactérias, protozoários e também fungos. Então toda essa gama de micro-organismos vai agir sobre esse alimento que o animal consome e consegue metabolizar isso aí. Diferente do monogástrico, que não tem esse compartimento e não tem essa ação de bactérias tão explícita e tão intensiva quanto o ruminante, como um poligástrico, que é outro nome que a gente dá para o ruminante. Então essa é a principal diferença, a presença de rumen e também a relação com micro-organismos. Essa informação é primordial. O animal ruminante ele tem uma relação simbiótica com esses micro-organismos. O animal consome o alimento e a bactéria vai e quebra para ele. A gente escuta muito que a bactéria ela vai liberar o nutriente para o ruminante, para o animal. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque o animal ruminante ele é um animal gliconeogênico. O que isso quer dizer? Que ele consegue obter glicose, energia, principal unidade monomérica de energia, através de outros compostos e não carboidrato. Por exemplo, vamos fazer uma comparação com a gente, humano. Quando a gente come milho, aquele milho assado, ou qualquer coisa que tenha a ver com milho, a pamonha, o que acontece? Ali tem muito amido. O amido ele é um polissacarídeo. Quando a gente consome esse amido, ele vai ser quebrado até se transformar em glicose. E aí a gente consegue aproveitar muito mais. O animal ruminante ele não precisa literalmente comer o carboidrato e pegar a glicose para ele. Essa glicose ela vai ter um caminho diferente. Por quê? Porque ela vai ser metabolizada principalmente lá no rumen. Claro que pode escapar um pouquinho para ser metabolizada no intestino, mas principalmente no rumen. As bactérias pegam esse amido, essa glicose, para elas, para o crescimento delas. Nisso nós temos um processo de divisão celular bastante intensificado. Então a bactéria ela começa a aumentar a população. E aí ela libera um ácido. E a partir desse ácido que é absorvido pela parede do rumen, que depois é transportado para o fígado, que é transformado em glicose novamente. Então é um caminho diferente. Por isso que o animal ruminante ele tem essa gama de alimentos que ele consegue ter produtividade. Porque através desses alimentos, que vão ser metabolizados por bactéria, vai haver liberação desses ácidos, e esses ácidos que vão ser a fonte principal para a conversão em nutriente. Quando eu falo nutriente, principalmente glicose. Então, essa característica do animal ser um gliconeogênico favorece a utilização de vários tipos de alimento, com várias qualidades, seja elas muito boas ou até muito ruins. Quando a gente fala sobre a parte microbiológica, ele é um ponto muito importante também. Por quê? Para que a bactéria trabalhe bem, para que ela age sobre aquele alimento, que ela metabolize bem, que libere cada vez mais ácidos, é importante ter um bom ambiente ruminal. Porque só a partir daí, essa bactéria vai crescer, vai desenvolver e vai agir sobre aquele alimento. Então, por isso que o ambiente ruminal ele deve ser excelente para essa bactéria. Porque se não for, vai haver ali uma baixa colonização, essas bactérias
podem não exercer sua função e principalmente pode até deixar de existir no meio, que é um ponto assim que nós devemos evitar ao máximo. Um bom ambiente para essa bactéria trabalhar é importante que você tenha o quê? Um pH estável, um pH 6, 5 e 7 no máximo, quando a gente fala em dietas mais concentradas em amido, né, em carboidrato mais solúvel. Tem que ser um ambiente anaeróbico, sem oxigênio, e também tem uma temperatura média ali de 35 a 38 graus, uma temperatura ambiente. Para quem é das regiões mais quentes do Brasil sabe o que eu estou falando. Então, essa característica ruminal, esse ambiente ruminal, favorece a população, a proliferação de bactérias benéficas para esse processo microbiológico. Para que eu tenha um bom aproveitamento, é importante que eu também tenha um bom ambiente ruminal. E esse ambiente ruminal é ligado diretamente à característica do alimento que eu estou fornecendo para esse animal. Se eu tenho uma dieta mais fibrosa, animais criados a pasto, eu vou ter ali um ambiente, colocar assim, mais fácil de lidar. Se é uma dieta mais pesada em ração, em concentrado, a conversa muda, porque eu vou ter um ambiente muito mais desafiador para alcançar esse ambiente ruminal excelente para essas bactérias crescerem. Então, sempre pense nisso. Para que eu tenha ali um bom crescimento microbiano, eu preciso de ter um bom rumen. E eu só vou ter um bom ganho de peso se eu garantir ali um bom ambiente ruminal. Então é ligado diretamente uma coisa na outra. Então, além do rumen, nós também temos a parte do TGI do animal. O que é o TGI? É o trato gástrico intestinal. Então, se a gente fizer um passo a passo do bolo alimentar, como que seria? O animal ingere esse alimento, na boca ele é mastigado, diminui o tamanho de partícula para favorecer a atividade da bactéria, do protozoário, do fungo sobre aquele alimento. A partir daí, esse alimento atingiu o tamanho de partícula ideal, ele passa por outro compartimento do estômago, que é o retículo. O retículo tem um papel ali de marca-passo do bolo alimentar. É ele que vai ditar quem que vai voltar para a boca, que também essa é uma característica do animal ruminante, né? Essa capacidade do alimento voltar para a boca para ser remastigado novamente. Toda vez que você vê os animais fazendo o movimento de mascar chiclete, aquele animal está ruminando. Aquele alimento ele consumiu, chegou no rumen, chegou no retículo, não alcançou o tamanho ideal e voltou para a boca para ser remastigado, para diminuir ainda mais esse tamanho de partícula e favorecer a atividade microbiana. Então, toda vez que você vê o animal mascando chiclete, ele está ruminando. O OMAS é ligado diretamente à absorção de água e também de sais minerais. Se tem uma coisa que você vai observar na nutrição de bovinos de corte é o que? Reabsorção de água. Toda hora vai ter reabsorção de água. É no omaso, é no intestino grosso. Por quê? Porque a característica do animal ruminante é consumir pasto. A gente que quer transformar esse animal em porco, né, em suíno, que a gente fala essa brincadeira, essa piada. Porque a gente cada vez mais aumenta a proporção de concentrado na dieta. Mas o alimento principal desse animal ainda é o pasto. E o pasto tem como característica uma alta quantidade de água. Vamos lembrar que a matéria seca de uma pastagem gira em torno de 25%. Ou seja, 75% é água. E esse animal está toda hora reaproveitando essa água durante a passagem desse alimento, da boca até sair no ânus. Então no omaso eu tenho a absorção de água e sais minerais, que seria ali o terceiro compartimento, e apenas no abomaso que eu tenho aqui o verdadeiro estômago, né, considerado o estômago químico, com ácido clorídrico, com pepsina, que vão degradar o alimento, mas pela característica de ácido. Olha só o tanto que é interessante o estômago desse animal. Ele tem 4 compartimentos, onde um compartimento tem um pH 6 e outro compartimento tem um pH 3,5 e 4. Então a diferença de pH é gritante. Essa é a estrutura do estômago do animal ruminante, essa subdivisão. A partir daí o alimento passa para o intestino. O intestino delgado que tem 3 subdivisões, que é o duodeno, o jejuno e o ilho, onde ali no duodeno acontece principalmente ações enzimáticas, essas enzimas produzidas pelo pâncreas desse animal, que age sobre proteína, sobre gordura, sobre carboidrato. Então esse alimento ele passa por processo bioquímico lá no rumen, através das bactérias, dos protozoários e dos fungos, mas principalmente bactéria e protozoário. E aqui no intestino ela também passa por um outro processo, que já é ligado à ação enzimática do próprio animal. Então tem um aproveitamento bem interessante. Todo o canal muscular do intestino ele tem ali uma absorção. Então quando o alimento vai passando por movimentos peristálticos, está acontecendo ali a absorção dos nutrientes na parede do intestino. E aí chega no intestino grosso. O intestino grosso que ele também é dividido em 3 partes. Essas divisões é o seco, o cólon e também o reto. Só para dar um pequeno spoiler. O animal pode desenvolver problema metabólico já na parte final desse processo bioquímico,
que é essa questão da acidose fecal. Por que isso acontece? Por falta de fibra na dieta. Para vocês terem uma ideia de comparação, aqui na parte do seco, no intestino grosso, ele é similar ao rumen. Mas diferente do rumen, não tem papila, então não tem absorção de ácidos. E esses ácidos tendem a se acumular. E quando se acumula, começa a fazer lesão, que a gente vê ali sangue, vê muco. Isso é característica de acidose fecal. E lá na parte final nós temos o ânus, que o animal já espelha ali o bolo fecal. Então esse é todo o trâmite, né, todo o processo do alimento, do consumo até esse alimento ali ser expelido por forma de bolo fecal. O animal ruminante ele tem uma característica muito boa, que é essa relação com o micro-organismo, a relação simbiótica. É isso aí que vai favorecer toda a parte de ganho de peso desse animal. Porque se não tivesse bactéria trabalhando para a gente, com toda certeza nós não teríamos ganhos que tem hoje, principalmente na pecuária a pasto. Então tem que ter um bom ambiente ruminal para essas bactérias crescerem, colonizarem e também trabalharem sobre o meu alimento. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que gostem, que compartilhem, que estudem, que vejam novamente. Vocês vão aproveitar bastante. Para quem não me conhece, me segue na rede social, no Instagram, no TikTok. No Instagram eu estou no lucasyuri.sb. Lá você vai seguir a gente, vai ter outros vídeos também com outras informações. Esse é o nosso primeiro passo, é o nosso primeiro episódio. Compartilhe com seus amigos, curte, segue a gente e vamos que vamos.